A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto e Imunização Racional. Volume 335 do Histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 5. Aí está como é feita a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna e não de matéria. E o porquê dessas três mecânicas que ninguém sabia dizer o porquê elas existiam. A mecânica material, a mecânica celeste e a mecânica racional. Para os que viviam desconhecidos de si mesmos, essas três mecânicas eram misteriosas, enigmáticas e fenomenais, e por isso encerravam tudo no infinito e no transfinito. E hoje todas essas três mecânicas aí esclarecidas com base com lógica e com infinidade de provas e comprovações, e a causa de toda essa bicharada do chão. Primeira mensagem. As 21 eternidades que passaram como aparelhos de reprodução de filhos e irmãos foi para preparar todos, por meio dessas duas máquinas de lapidação, para, depois de preparados, estarem em condições de serem recuperados pela fase racional, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. É a causa de estarem nesta classe de animal racional. Hoje todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar a energia que é um habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E depois de desmaterializado por essas quatro potências, está pronto para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia são eternos. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, porque a fase do pensamento terminou e entrou na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio. E por ter terminado a fase do pensamento, essa é a causa de todos se transformarem da fase do pensamento para a categoria de bicho irracional. Porque terminou a fase do pensamento e a natureza mudou seu comportamento. Por a natureza ser de transformações, terminou a fase do pensamento, tinham mesmo que se transformar da classe de animal racional que terminou para a classe do animal irracional por a natureza ser de transformações. Principalmente as pessoas que se recusam a se conhecer, para saber como deixar de assim ser. Por estarem fanatizados por esta infinidade de filosofias diferentes umas das outras, que são os feitos do pensamento para a lapidação e preparação de todos que aí estão nesta deformação racional. Porque muitos estão fanatizados pelas suas ideias, pelos seus idealismos, por não saberem por que pensam, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. E esta é a causa de todos estarem aí condenados a sofrer e condenados à morte, porque não são daí. E por isso ninguém tem o bem, o direito de viver na matéria. Sendo a matéria um ser simbólico aparente, por ter vida provisória e passageira. Hoje todos reconhecendo o porquê que assim são e o porquê que aí estão, todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio
e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para que essa energia volte ao seu estado natural de vida eterna. Hoje todos que passaram a se conhecer diz. É verdade, 21 eternidades de lapidação para a preparação de todos, para depois de preparados serem recuperados pela era do terceiro milênio, que é a era da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, porque passaram a se conhecer e saber o porquê todos assim são, e saber de onde são e de onde vieram, e para onde vão e para onde iriam, se continuassem ligados nessas duas energias do chão. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim de todos deixarem de ser assim, e que a natureza já vinha anunciando com seu comportamento que tudo na matéria tinha o seu princípio e o seu fim. Anunciando assim o seu fim com este comportamento. E chegou o fim da classe de animal racional, e por ter chegado o fim desta classe, é que se transformam de animal racional para animal irracional. Porque chegou o fim da classe de animal racional, porque tudo na matéria é assim, tem princípio, tem fim. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, vamos deixar de ser assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro natural, que é de energia e de vida eterna. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, porque sabe que a classe do animal racional chegou no seu fim. E por isso se transforma de animal racional para animal irracional, porque a natureza é de transformações. Por isso todos são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos, passando todos por essa terrível e horrível lapidação. Todos aí já nascem nesse mundo condenados a sofrer e condenados à morte, para a renovação de todos que aí estão. E por isso todos se transformam de máquinas velhas para máquinas novas e sadias, como também se transformam de máquinas doentes para máquinas sadias. E é por isso que a natureza é de transformações, renovando assim sempre novas gerações com as suas transformações. E todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Na fase de monstros passamos por várias fases. Terminou a fase de monstros, entrou a fase de selvagens, que passaram várias fases, porque entrou na natureza o início da civilização, que é a fase do pensamento e da imaginação. E terminou essa fase em 1935, porque entrou na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio e da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Por essa energia, que é a dona da vida, que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que agora está sendo desmaterializada por 4 potências, para depois de desmaterializada ficar pronta e voltar para o seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer fazem um julgamento diferente do que a matéria é. Hoje todos querem desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que é um habitante do mundo racional, para depois dessa energia desmaterializada voltar ao seu estado natural. Porque a energia é a causa da matéria. A energia racional é a causa dessa deformação racional. Porque todo antes de ser é energia transformada nesse conjunto de máquinas elétrica e magnética. Todo antes de ser é energia, que é a causa da matéria, porque não há efeito sem causa. Os que se materializaram em máquina do raciocínio estão aí sofrendo e penando, e sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmo. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que a natureza é de transformação e sabem que terminou a classe do animal racional e por ter terminado essa classe, por a natureza ser de transformações, se transformarão para a classe do animal irracional, que é a categoria de bicho racional. Por que existe a categoria que é a causa dessas duas classes?
porque não há efeito sem causa. E aí todos estão materializados em forma de máquina do raciocínio, nascendo e morrendo, por fazer uso da vontade no início desta deformação racional. Foram chamados a atenção várias vezes que iam acabar mal. Mas todos, por estarem satisfeitos com o progresso material, não deram ouvidos aos chamados de atenção, e hoje todos aí penando, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Porque acabaram se materializando, que assim foi o fim da energia racional, que deu causa a esta mecânica material e esta mecânica celeste. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. Os primitivos que eram de energia racional são os causadores dessa deformação racional. E aí sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos, e por isso são condenados a sofrer e condenados à morte, porque fora do seu estado natural ninguém tem o direito de viver. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. Até que enfim concluímos que esta mecânica celeste foi através da energia que se materializou em forma de máquina do raciocínio. Hoje somos os culpados de todo o sofrimento que passa entre todos. Somos os únicos culpados de sermos assim de matéria, que parecia que não tinha princípio nem fim, porque todos viviam desconhecidos de sua verdadeira origem. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. O estado natural de todos é de energia, e por ser energia tem vida eterna. E deixamos, pela livre e espontânea vontade de sermos o que éramos, para sermos o que somos. O culpado de tudo isto? A liberdade que todos tinham, porque no meio dos puros, limpos e perfeitos não há coação de liberdade. E por fazermos uso da liberdade, é que aqui estamos nesse segundo mundo sem direito de viver. E vivendo completamente desconhecido de nossa verdadeira origem, do porquê que esse mundo assim é e do porquê todos assim são. E ninguém sabia dizer de onde vieram, nem para onde vão, nem para onde iriam, porque acabaram todos ficando desconhecidos de si mesmos. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. Agora temos que fazer um grande esforço para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que só depois de desmaterializada é que está pronta para voltar para o seu estado natural e por ser energia tem vida eterna. E por isso todos viviam desconhecidos de si mesmos e desconhecidos de tudo que existia nessa mecânica material e desconhecidos da mecânica celeste, todos vivendo desconhecidos de si mesmos, parecendo que eram o que não eram por ter esta vida aparente provisória. E por isso ninguém tinha o direito de viver fora do seu verdadeiro estado natural. O natural de todos é de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E aí está a causa da matéria. A causa dessa mecânica material e dessa mecânica celeste, porque não há efeito sem causa. E aí estão os donos desta galáxia Terra materializados em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos, por conhecer o seu verdadeiro estado natural, todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e passar a raciocinar e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque a vida da matéria continua a ir de pior para pior, por todos estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. E desconhecidos da mecânica material, da mecânica celeste, da mecânica racional, que é a causa da origem do animal de origem racional. E por isso está aí, na era do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade passar a se conhecer para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque o natural de todos é de energia e não de matéria.
por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, é que ninguém tem o direito de viver. Hoje a vida tem solução definida e definitiva do porquê todos assim são e do porquê que essa mecânica material existe, o porquê que a mecânica celeste existe e o porquê que a mecânica racional existe. Todos hoje passando a se conhecer definidamente e definitivamente, porque terminou a classe do animal racional. E por ter terminado a classe do animal racional, essa é a causa de todos passarem para a classe do animal irracional, porque terminou a fase do pensamento, a fase da imaginação, a fase do animal racional em 1935. Hoje todos já passaram a se conhecer e estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio. E tudo que podem para desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois dessa energia desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, até que enfim vamos deixar de sermos assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna e não de matéria. A matéria é uma deformação racional. E por ser uma deformação racional, ninguém tem o direito de viver fora do seu verdadeiro estado natural. Os causadores dessa deformação racional aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, até que chegou o fim da classe do animal racional. E por ter chegado o fim da classe do animal racional, essa é a causa de todos se transformarem para a classe de animal irracional, porque não há efeito sem causa. Hoje todos de posse da maior cultura universal, que é conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Isso é que é o mais importante da vida de todos. Saber como deixar de ser condenados a sofrer e condenados à morte, porque a cultura racional é a cultura do verdadeiro estado natural de todos. E por isso todos estão sabendo por que não têm o direito de viver, por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, porque a energia não envelhece, a energia é o ponto alto da vida eterna. Hoje todos tratando de desenvolver o seu raciocínio e tratando de desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu estado natural. E por ser energia todos têm vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão de posse dessas três plantas nas mãos. A mecânica material, a mecânica celeste, a mecânica racional, que é a causa da existência do animal racional, porque não há efeito sem causa. E como o animal racional pode conseguir voltar ao seu estado natural? Hoje todos estão conscientes da cultura racional, porque todos que estão desenvolvendo seu raciocínio já estão bem diferentes do que eram, do que já foram, porque passaram a se conhecer. Sabe o porquê a mecânica material assim é? Sabe o porquê que a mecânica celeste assim é? E sabe o porquê que a mecânica racional assim é? E estão de posse das três plantas naturais da natureza e do porquê desta deformação racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim da classe do animal racional, porque a matéria já vinha anunciando há milhões de milênios que iria chegar ao seu fim, porque na matéria tudo tinha princípio e tinha fim. Mas ninguém entendia esse comportamento da vida da matéria, por todos estarem vivendo desconhecidos de si mesmos e de tudo que existe. E por viver desconhecido de si mesmo, ninguém sabia dizer o porquê que a mecânica material existia. O porquê que a mecânica celeste existia e o porquê que a mecânica racional existia. Sendo a mecânica racional a verdadeira causa do animal de origem racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. É por isso que na matéria tudo que tinha princípio tinha fim.
e o porquê que todos aí na matéria não tinham o direito de viver. Os pensadores pareciam que sabiam muito, mas somente pareciam, porque ninguém sabia dizer o porquê que a mecânica material existia. Ninguém sabia dizer por que a mecânica celeste existia. Ninguém sabia dizer o porquê que a mecânica racional existia. E por isso a sabedoria do pensamento e da imaginação parecia que tudo era e nada era, porque ninguém tinha o direito de viver, todos aparentando que não eram, e todos vivendo de aparências, pareciam que tudo eram e morriam por nada serem. E por isso ninguém sabia o porquê não tinham direito de viver. Todos viviam por ter vida, mas ninguém sabia dizer o porquê da vida por estar vivendo desconhecido de si mesmos. E por estar vivendo desconhecido de si mesmos, ninguém sabia dizer o porquê ninguém tinha o direito de viver na matéria, por estarem vivendo desconhecido de si mesmos e de tudo que existia. Hoje é que passaram a se conhecer e a saber que, por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, que é essa a causa de ninguém ter o direito de viver, a não ser o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser energia tem vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, até que chegou o fim da classe do animal racional, que sempre viveram desconhecido de si mesmos, desconhecido de tudo que existia. Hoje sabemos o porquê que assim somos e o porquê todos assim são, e de onde somos e de onde viemos e para onde vamos. E se ficássemos ligados nessas duas energias do chão, para onde iríamos? Porque terminou a classe do animal racional. Por a natureza ser de transformações, todos iam se transformar em animal irracional. Por a natureza ser de transformações. Hoje, por todos passarem a se conhecer, diz, é verdade, até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e o que temos que fazer para voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser energia tem vida eterna. E que antes de ser mecânica material, por não haver efeito sem causa, a causa da mecânica racional era a energia racional. Como a causa do animal racional, que é um conjunto de máquinas elétricas e magnéticas. Antes de ser esse conjunto de máquinas elétricas e magnéticas, era a energia elétrica e magnética, que deu causa a esta mecânica material, esta mecânica celeste e a mecânica racional. A causadora desta deformação racional, porque foi a primeira energia que se materializou, dando causa à máquina do raciocínio. E essa energia está materializada em forma de máquina do raciocínio fora do seu estado natural, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer não medem esforços nem sacrifícios, nem despesa, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar este conhecimento divino, seja onde for. Aos que estão vivendo desconhecido de si mesmos e por isso, pensando e imaginando, pensando que são o que não são, por todos estarem vivendo de aparências. E quem vive de aparências é porque vive desconhecido de si mesmo e de tudo que o rodeia. Hoje todos na fase racional têm que tratar de desenvolver o seu raciocínio, que está sendo ajudado por 4 potências do seu desenvolvimento. As 4 potências são: a primeira potência, o raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias, a natureza, e a energia que está comandando a natureza, e a cultura racional. Hoje todos animadíssimos, porque tem 4 potências ajudando o desenvolvimento do raciocínio de todos o mais depressa possível, e a desmaterialização da energia racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio, porque foi uma energia que se extinguiu em cima da planície gomosa e da cinza, a causa da existência da água e da terra.
Foi a primeira energia a se materializar depois que perderam todas as virtudes. E que essas virtudes, porque virtudes são vidas que se transformaram nesse foco de luz que é o Sol. Essa é a causa de todos terem raciocínio e aí condenados a sofrer sem saber porquê e condenados à morte sem saber porquê. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim a verdade natural da natureza chegou ao nosso conhecimento, nos esclarecendo do porquê da existência de tudo que existe de matéria. O porquê da mecânica material, da mecânica celeste, da mecânica racional. Todos sabendo as causas dessas três mecânicas, porque não há efeito sem causa. Mas depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, a Terra será um paraíso racional por todos estarem se entendendo através do desenvolvimento do raciocínio. Porque a fase que está comandando a natureza é a fase racional, é a energia racional, a energia do desenvolvimento do raciocínio de todos e da desmaterialização da existência do animal racional, que está sendo desmaterializado por essas quatro potências, para depois que essa energia estiver desmaterializada, ficar pronta para voltar para o seu estado natural, que é de energia, e por ser energia tem vida eterna. Porque no mundo racional todos são puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o raciocínio e desmaterializar essa energia, para que ela volte ao seu estado natural e por ser energia todos são eternos. E aí está o porquê desta deformação racional e o porquê dessas três mecânicas que são a causa desta deformação racional, porque não há efeito sem causa. Hoje todos já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque quem passou a se conhecer só quer tratar de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar essa energia para que ela volte ao seu estado natural. Porque todos que já passaram a se conhecer não querem ficar mais por conta dessas duas máquinas de lapidação, que é o pensamento e a imaginação. Porque são duas máquinas de destruição de todos que aí estão. E essa é a causa de ninguém ter o direito de viver. Por isso todos querem agora raciocinar. Porque pensando e imaginando ficarão cada vez mais longe do seu verdadeiro estado natural, porque se transformarão de animal racional para a classe de animal irracional. E de formas que hoje todos querem é desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar essa energia que deu causa à máquina do raciocínio, para depois que essa energia estiver desmaterializada, estar pronta para voltar para o seu estado natural. E por ser energia tem vida eterna. E assim hoje todos já passaram a se conhecer, tem com quem contar e onde se agarrar. E quem vive pensando e imaginando, desconhecido de si mesmo, não tem com quem contar nem onde se agarrar, porque a fase do animal racional já terminou desde 1935. Hoje todos querem somente raciocinar. E todos animados porque têm quatro potências ajudando a desenvolver o raciocínio. Por quê? Porque a fase é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional. É que aí estão nesta classe de animal racional, por todos serem de raça racional. E aí está a fase da era do terceiro milênio, porque a era do segundo milênio era a era do pensamento e da imaginação. E a era da fase do terceiro milênio é a era do desenvolvimento do raciocínio. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia, e saber como voltar para ele. Porque toda a humanidade vivia pensando e imaginando por viver desconhecido de tudo e de si mesmo. Estavam todos aí na categoria de bicho racional e vivendo como bicho racional,
por não saber o porquê estavam nesta classe de animal racional. Ninguém sabia dizer por que estava nesta classe. E pareciam que sabiam muito e não sabiam nada, porque todos acabavam terminando em nada, para ver que o artifício não adiantou nada para ninguém, porque aparentemente pareciam que sabiam demais e por não saber nada, todos terminavam em nada. Quer dizer que a sabedoria desse nada nunca adiantou nada, por todos terminarem em nada e não saber porquê. E assim era até uma vergonha para muitos, pensar que sabiam muito e por terminarem em nada, ninguém sabia dizer o porquê da existência desse nada. Ninguém sabia dizer porque era de matéria. Ninguém sabia dizer porque pensava e porque imaginava. E o pensamento e a imaginação, por serem duas máquinas de destruição, acabavam destruindo todos em nada. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. Todos os feitos do pensamento e da imaginação foram feitos para a lapidação e preparação de todos que estavam aí nessa classe de animal racional, sem saber porquê, porque ninguém sabia por que pensava, ninguém sabia por que imaginava, ninguém sabia a causa da energia magnética, ninguém sabia a causa da energia elétrica. E por isso viviam desconhecidos de si mesmos e de tudo que existia. Porque ninguém sabia dizer o porquê que essa mecânica material existia. Ninguém sabia dizer o porquê que a mecânica celeste existia. Ninguém sabia dizer o porquê que a mecânica racional existia. Por estarem nessa categoria de bicho racional, e a bicharada vivia uns contra os outros e procurando destruir uns aos outros. Por estarem na categoria de bicho racional, e todo bicho é conflitante, porque vive desconhecido de si mesmo. E por ser conflitante, causavam os atritos, e os atritos causavam os conflitos, e os conflitos causavam a destruição de todos. Segunda lição do volume 335 do Histórico, na página 27. Como é feita a volta de toda a humanidade para o seu verdadeiro estado natural? E aí está completa, nos mínimos detalhes. Segunda mensagem. O mundo está atravessando horas difíceis porque a natureza mudou de fase em 1935. Terminou a fase do pensamento e entrou na natureza fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Os que estão pensando, imaginando, estão contra a fase racional, porque a fase racional é a fase do desenvolvimento do raciocínio e da desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que essa energia é um habitante do mundo racional. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E esse enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira e essa liquidação moral, física e financeira. E todo esse enfraquecimento causou o desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. Tudo por quê? Por estarem vivendo contra a natureza. E quem vive contra a natureza, por estarem vivendo artificialmente, não tem condições de sentir as suas mudanças. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia tem vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer, estão tratando de desenvolver o raciocínio e de desmaterializar essa energia que deu causa à máquina do raciocínio.
Porque hoje todos querem voltar para o seu estado natural, porque a vida da matéria cada vez fica mais difícil. E a causa de toda esta dificuldade é a natureza que mudou da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento da desmaterialização, para que essa energia volte ao seu estado natural, para ver que ninguém é culpado do sofrimento do povo. Culpada é a natureza que mudou da fase do pensamento para a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Então todos que já passaram a se conhecer estão tratando de levar a cultura da volta para o seu estado natural a todos que estão pensando e estão vivendo desconhecidos de si mesmos. E por isso não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, e nem sol, e nem distância, para levar esse grande tesouro para todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim de sermos assim, sofredores imortais, sem saber dizer por que todos na matéria não tinham o direito de viver. É por isso que o mundo está passando por horas difíceis e de grande dificuldade para muitos, que é o povo miúdo. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, não existe efeito sem causa. A causa do sofrimento da humanidade é toda a humanidade viver desconhecida de si mesmo. Hoje os que já passaram a se conhecer têm com quem contar e onde se agarrar. E quem vive desconhecido de si mesmo não tem com quem contar nem onde se agarrar, e por isso está aí esta fase de salve-se quem puder e se puder, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. E é por isso que a vida fica mais difícil de viver, porque estão vivendo contra a fase racional, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio. Porque a fase do pensamento já terminou desde 1935. E quem vive contra a fase e está pensando e imaginando, não tem com quem contar nem onde se agarrar. Está exposto à evolução natural da natureza de salve-se quem puder e se puder. Porque entrou na natureza a era do fogo. E a era do fogo é a era de salve-se quem puder e se puder. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, o viver desconhecido de si mesmo é a coisa pior que existe. O viver sem saber por que vive, o viver sem saber por que é de matéria. Só conhecem a causa da matéria, que é feita pelo sêmen. Mas ninguém sabe por que são assim, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos, por continuarem pensando dentro da fase do desenvolvimento do raciocínio, que é a fase do terceiro milênio. Os que estão vivendo desconhecidos de si mesmos estão sofrendo cada vez mais por estarem contra a natureza. Porque a natureza é do desenvolvimento do raciocínio e não do pensamento. E por isso hoje todos já passaram a se conhecer. Estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia são eternos, porque a energia não envelhece. E é por isso que o mundo está passando por horas difíceis. E ninguém é culpado, o culpado é a natureza, que mudou da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio. E por isso hoje ninguém mede despesas nem distância para levar a cultura racional a todos esses que estão vivendo desconhecidos de si mesmos. E por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos, estão pensando e imaginando, por não saber que a fase do pensamento já terminou há muito.
Hoje todos já passaram a se conhecer, passaram a saber o porquê todos são assim. Por conhecer todo antes de ser assim o que eram. Antes de ser matéria elétrica e magnética, era energia elétrica e magnética. Antes de ser máquina do raciocínio, era energia racional. A máquina do raciocínio, porque não há efeito sem causa. Hoje todos já passaram a se conhecer. Não perdem tempo com coisas inúteis da vida do nada. Hoje o tempo é pouco para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural. Hoje a vida tem solução definida e definitiva porque todos passaram a se conhecer. E por passarem a se conhecer, estão levando esse conhecimento a todos que estão vivendo o desconhecido de si mesmos e por isso pensando e imaginando. E ninguém é culpado da natureza ter mudado de fase, ninguém é culpado. O culpado de todo esse sofrimento que existe no mundo inteiro é a própria natureza que mudou de fase por viverem artificialmente. Não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Mas devido ao comportamento da natureza, todos passaram a saber que a natureza mudou de fase. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. É por isso que aí no mundo está essa infinidade de desacertos em que os pensadores não conseguem acertar. Quanto mais procuram acertar, mais os desacertos se multiplicam, porque a fase do pensamento terminou. Para acertar tudo e todos e equilibrar tudo e todos, tem que desenvolver o seu raciocínio, porque só quem podia resolver os acertos da vida, só mesmo o raciocínio, por ser ele o dono da vida, o dono dessa mecânica material, o dono desta mecânica celeste, o dono da mecânica racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, que têm conhecimento total de toda a obra que aí está, vivem mais equilibrados. Somente os que vivem desequilibrados são os esclerosados, que às vezes não têm tempo nem de se tratar, porque os compromissos da matéria são muito grandes. Hoje todos que passaram a se conhecer, diz, é verdade, até que enfim passamos a saber o porquê somos assim. E como deixarmos de ser assim, voltarmos ao nosso verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser energia tem vida eterna. Hoje todos querem raciocinar, e ninguém mais quer pensar nem imaginar. Todos querem raciocinar, os que já passaram a se conhecer, porque sabem que aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer só tratam das coisas úteis para a sua sobrevivência, que é o trabalho. Hoje a vida do animal racional chegou ao seu fim. E por ter chegado ao seu fim, é que aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque está aí o conhecimento da mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser energia tem vida eterna, por estar no seu verdadeiro estado natural. E por isso são eternos. E todos os que estão fora do seu estado natural, aí nesta deformação racional, não têm o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz, é verdade, até que enfim chegou o fim de vivermos aqui na matéria, condenados a sofrer e condenados à morte. Até que enfim chegou o fim dessa condenação, porque ninguém sabia por que sofria, como ninguém sabia por que morria. Pensador nenhum, imaginador nenhum sabia disto. Nascia sem saber porquê, sofria sem saber porquê e morria sem saber porquê, por estar vivendo o desconhecido de si mesmo. Hoje, na cultura racional,
todos estão passando a se conhecer e saber o porquê desta deformação racional. Tudo muito claro. Para terminar as dúvidas dos mais rudes que conservavam os mistérios dos enigmas, os fenômenos, os finitos e os transfinitos. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Hoje sabemos de onde somos, de onde viemos, para onde vamos e o porquê que assim somos. Hoje temos a definição completa do porquê todos assim são e do porquê que essa mecânica material assim é e do porquê que a mecânica celeste assim é e do porquê que a mecânica racional assim é. Hoje passamos a nos conhecer na cultura do nosso verdadeiro estado natural, que é a cultura feita pela energia racional, a energia que está comandando a natureza. Hoje sabemos quem somos, o porquê que assim somos, o porquê que essas três mecânicas existem, e de onde viemos, e para onde vamos, e para onde iríamos, se ficássemos ligados nessas duas energias do chão. Continuaríamos a viver aí no chão, e por a natureza ser de transformações, íamos nos transformar da classe de animal racional para a classe de animal irracional. Hoje sim sabemos por que somos assim, e sabemos como deixarmos de ser assim, por sabermos como voltar para o nosso verdadeiro natural, que é de energia de vida eterna. Sabe que tem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio de todos o mais depressa possível, e ajudando a desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E por ser de energia são de vida eterna. Hoje sabemos quem é o pensamento, hoje sabemos quem é a imaginação, e sabemos quem é o raciocínio, na cultura do nosso natural feita pelo mundo racional. Hoje está toda a humanidade de parabéns porque passaram a se conhecer e saber de onde todos vieram e por que vieram e para onde todos na fase racional vão. Na fase racional vão para onde? Para o seu verdadeiro estado natural. Mas tem muitos que se recusam a se conhecer, por estarem fanatizados por essa infinidade de filosofias feitas pelo pensamento e a imaginação, para a lapidação de todos que aí estão. E outros fanatizados pelas suas ideias e pelo seu idealismo do pensamento concreto, sem saber por que pensa, sem saber quem é o pensamento, que há milhões de milênios que vêm todos pensando e imaginando, e nunca essas duas máquinas de lapidação conseguiram equilibrar a humanidade. E por isso estamos aí expostos a essa infinidade de desequilíbrios. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e como voltar para ele. E por isso chegamos no fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal, porque hoje todos querem somente raciocinar, porque a fase natural da natureza é a fase do desenvolvimento do raciocínio. A energia magnética foi feita para desenvolver a imaginação. A energia elétrica foi feita para desenvolver o pensamento. E a energia racional foi feita para desenvolver o raciocínio. Hoje todos que estão raciocinando estão completamente mudados e modificados do tempo que pensavam e imaginavam. Hoje muitos que estão com raciocínio bem desenvolvido diz: é verdade, está tudo em nós mesmos. Agora temos que desenvolver o nosso raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por o nosso verdadeiro estado natural ser de energia, todos são eternos. Por ser uma energia pura, limpa e perfeita. Hoje todos que já passaram a se conhecer, não tem mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada.
Hoje o tempo é pouco para tratar de desenvolver o raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para depois dela desmaterializada, fique pronta para voltar ao primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos são eternos. E por isso todos estão tratando de desenvolver o raciocínio. E por isso ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque sabem que o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação feitas pela natureza, para lapidar todos que estão fora do seu verdadeiro estado natural. E por isso hoje todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural, por saberem que no seu verdadeiro estado natural são eternos. E na matéria são sofredores imortais, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, aí deformados nesta deformação racional. E por estarem aí nesta deformação racional, é que ninguém tem o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim passamos a saber como podemos deixar de ser assim, animal racional, pensador, sofredor imortal. Até que enfim vamos deixar de ser animal racional, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural. Porque pensador nenhum, nem imaginador nenhum, sabia dizer o porquê que ninguém tinha o direito de viver. Hoje estão passando a se conhecer e dizendo: é verdade, o nosso verdadeiro estado natural é de energia, e por ser energia somos eternos. Temos que estudar a cultura racional com persistência, porque sabemos que temos 4 potências poderosíssimas ajudando a desenvolver o nosso raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para depois de desmaterializada, estar pronta para voltar para o nosso estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por sermos energia é que no mundo racional somos eternos. E está aí como toda a humanidade pode voltar a ser o que era, e por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: a cultura do nosso verdadeiro estado natural, que nos leva ao nosso verdadeiro estado natural, é a cultura mais elevada do mundo, porque é uma cultura consciente positiva, porque é uma cultura do nosso verdadeiro estado natural. A cultura artificial do pensamento e a imaginação foi para preparar todos, por meio dessas duas máquinas de lapidação, para depois de preparados todos estivessem em condições de conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso estão nessa classe de animal racional, por todos serem de raça racional. E por isso hoje todos estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, porque ninguém quer ser mais de matéria, e sim de energia que deu causa à matéria. Por a natureza ser de transformações, as energias se transformaram em matéria. A energia elétrica e magnética deu causa, e é a causa desse conjunto de máquinas elétrica e magnética. E a energia racional deu causa, e é a causa da mecânica racional, que é a mecânica dona desta deformação racional. Para ver que todo antes de ser era energia pura, limpa e perfeita com seu progresso de pureza. Hoje todos por uma boca só. Até que enfim conhecemos o nosso verdadeiro estado natural e passamos a saber como voltar para ele. E aí está a definição completa da vida. Porque pensador nenhum, nem imaginador nenhum, nunca soube dizer o porquê todos assim são. Nunca soube dizer de onde somos e para onde vamos, nem para onde iríamos,
por todos estarem vivendo completamente desconhecidos de si mesmos. E é por isso que aí estão nesta categoria de bicho racional dividida em duas classes, racional e irracional. A categoria é a causa dessas duas classes porque não há efeito sem causa. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, porque está na Terra a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional. E por estar na categoria de bicho racional é que ninguém sabia dizer o porquê que assim é, e o porquê todos assim são, porque todo bicho vive desconhecido de si mesmo. E por viver desconhecido de si mesmo, vive num brigueiro infernal, uns contra os outros e não satisfeitos, destruindo uns aos outros. Qual é a causa porque não há efeito sem causa? Por estarem nesta categoria de bicho racional, e todo bicho vive desconhecido de si mesmo. Todo bicho não se conhece. E por serem bichos é que ninguém se entende. E por isso no pensamento está a discórdia e no raciocínio está a concórdia. Por estarem na categoria de bicho racional e que viviam discordando uns dos outros, e na discórdia causa os atritos, e os atritos causam os conflitos, e é por isso que o pensamento é conflitante. E por isso os conflitos nunca cessaram na Terra. Cada vez aumentam mais. Porque o pensador é conflitante. Porque vive como bicho desconhecido de si mesmo, desconhecido da mecânica racional, da mecânica celeste e da mecânica material. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, no pensamento está a discórdia. Discordando uns dos outros e na discórdia causam os conflitos. Os conflitos causam os atritos. E por isso sempre todos viveram em guerra, sendo a vida uma guerra por estar lutando por esse nada, por viver desconhecido de si mesmo, dando valor ao nada como se o nada tudo fosse. E vendo que o nada nada é, por todos terminarem em nada. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim passamos a saber por que somos assim, como deixarmos de ser assim. Porque passamos a conhecer a verdadeira cultura do nosso verdadeiro estado natural, a cultura racional. A cultura do natural de todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim da classe de animal racional, pensador, sofredor e mortal. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o dia de todos passarem a se conhecer e a saber como deixar de assim ser e conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Porque ninguém se conformava com o natural do pensamento e da imaginação, porque desconheciam porque todos assim eram e o porquê todos assim são. Todos aí entregues e feitos por essas duas energias do chão, para preparar todos para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje chegou o fim da classe do animal racional que aparentemente parecia que não tinha fim. Porque todos, por viverem desconhecidos de si mesmos, pensavam que a vida era essa mesma. E sendo destruídos por essas duas máquinas de lapidação sem ter o direito de viver, e ninguém sabia dizer por que os pensadores e os imaginadores não sabiam dizer o porquê não tinham o direito de viver. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. O pensamento e a imaginação, duas máquinas de destruição de todos que viraram bicho do chão. Os bichos não sabiam porque não tinham direito de viver, porque todo bicho pensa e imagina. Tanto faz do bicho irracional como o bicho racional.
Hoje a alegria de todos é muito grande, porque todos passaram a se conhecer e saber o porquê que todos assim são. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque chegou o fim da classe do animal racional, que já vinha anunciando há milhões de milênios o seu fim, porque tudo na matéria tinha princípio e tinha fim. Já vinha anunciando com esse comportamento da vida da matéria, que a matéria ia chegar no seu fim. E chegou o fim da classe do animal racional e por isso, o animal racional se transforma em animal irracional por a natureza ser de transformações. Se transforma de uma vida para outra, de uma classe para outra e de um ser diferente para outro. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, até que enfim chegou o fim de todos aí estarem condenados a sofrer e condenados à morte, sem saber por que por estar nesta categoria de bicho racional. E todo bicho vive desconhecido de si mesmo e de tudo. Porque todo bicho não sabe dizer o porquê que ele assim é. Todo bicho não sabe dizer o porquê todos assim são. Todo bicho não sabe dizer de onde veio nem para onde vai. Como todo bicho, por ser bicho, vivia desconhecido do seu verdadeiro estado natural, hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. A bicharada do chão, por ser bicho do chão, vivia sem saber dizer por que vivia. Existia aí no chão sem saber por que existia. E hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, por todos conhecerem o seu verdadeiro estado natural, habitante de vida eterna do seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Hoje, por conhecer quem é o pensamento e quem é a imaginação, estão fazendo tudo para desenvolver o raciocínio e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser energia são eternos. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque todos passaram a se conhecer. Na categoria de bicho racional é que não podiam viver mais, porque ninguém estava aguentando mais e suportando viver desconhecido de si mesmo, por não saber porque era de matéria. Por não saber que não tinha o direito de viver, ninguém estava aguentando mais viver desconhecido de si mesmo. Porque o pensamento evoluiu de uma forma tal, só estava faltando a todos conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. O natural é o tudo da vida, porque o natural é energia, e energia tem vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, se não fosse a cultura racional, íamos nos transformar da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Hoje todos raciocinam uma coisa só: voltar ao seu estado natural, que é isso que todos querem e estão necessitando. Hoje a vida, todos passaram a conhecer o porquê da vida de matéria e o porquê da vida do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer diz: é verdade. Se não fosse a cultura do nosso verdadeiro estado natural, íamos nos transformar na classe pior que existe. E assim todos passaram a conhecer o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por isso hoje todos estão fazendo tudo para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar esta energia para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Ninguém mais quer pensar e imaginar, porque sabem que essas duas máquinas foram feitas por esta deformação racional para lapidar o animal racional e preparar o animal racional para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal, sem saber dizer o porquê que assim era, por o pensamento ser inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem,
e que nessa viagem vai morrer, o pensamento não avisa, porque o pensamento pertence às transformações naturais da natureza. Para os aparelhos se transformarem em outras vidas, porque todos são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos. E por isso a natureza é de transformações, transformando velhos em máquinas novas e transformando máquinas doentes em vidas sadias. E é por isso que o pensamento era inimigo do pensador. Se o pensamento fosse amigo do pensador, o pensador vivia acertando em tudo. Mas, por o pensamento não ser amigo do pensador, é que todos os pensadores eram vítimas de desastres desastrosos. E por isso hoje todos que passaram a se conhecer não quer mais pensar nem imaginar, porque o pensamento não foi feito para acertar, e sim para lapidar todos. Se o pensamento e a imaginação fossem feitos para acertar, há milhões de milênios vinham todos certos. E por o pensamento não ser feito para acertar, é que aí está esta infinidade de desacertos na vida dos pensadores. E a fase do pensamento terminou em 1935, e por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, e essa falência moral, física e financeira, e essa liquidação moral, física e financeira. E esta infinidade de desacertos existentes na vida dos pensadores. Tudo por quê? Porque a fase do pensamento terminou em 1935, por ter entrado na natureza fase da racionalização dos povos, em que toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por isso aí estão nessa classe de animal racional. E por isso os pensadores não conseguiram mais acertar com o pensamento, e por isso aí estão no mundo essa infinidade de desacertos. Porque entrou no mundo a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio e da desmaterialização da energia, que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem somente raciocinar, porque raciocinando está voltando para o seu estado natural e pensando, imaginando, estão cada vez mais longe do seu verdadeiro estado natural. Porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação para preparar todos, para depois de preparados estarem em condições de serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso aí estão nessa classe de animal racional, por serem de raça racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, até que chegou o fim da humanidade não ser mais assim. Hoje todos que já passaram a se conhecer vivem tranquilos, porque sabem que vão voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Porque todos que estão fazendo por onde, voltarão para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. E por isso hoje ninguém quer mais pensar nem imaginar. Estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e ter condições de voltar para o seu estado natural. Porque ninguém está mais aguentando e suportando a vida da matéria, a vida das aparências, todos aparentando aquilo que não são. Hoje ninguém aguenta mais viver na matéria porque a vida fica cada vez mais difícil. E todos que já passaram a se conhecer sabendo disto, todos querem voltar para o seu estado natural, fazendo tudo o que pode para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para voltar para o seu estado natural, que é de energia pura, limpa e perfeita. E por isso são eternos, porque todos estão cansados de ser aparelhos de reprodução de filhos e irmãos,
E todos que já passaram a saber o porquê são assim, ninguém quer mais ser assim. Ninguém mais quer reproduzir, condenados a sofrer e condenados à morte por estar vivendo sem se conhecer. E por saber que o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação para a preparação de todos, para depois de preparados conhecerem a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e não de matéria. E aí estão esclarecidos todos os movimentos dessa deformação racional, que ninguém está aguentando mais a suportar a vida da matéria, a vida das ilusões. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e saber como voltar para o seu estado natural, porque sabe o porquê que a energia racional se ligou à matéria, e por ter se ligado à matéria causou essas três máquinas, a máquina material, a mecânica material, a mecânica celeste e a mecânica racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer conhecem a causa dessas três mecânicas, que os causadores aí estão sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. E por isso aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Por ser energia que se extinguiu em cima da planície, em cima da cinza que é a terra. E os que se extinguiram em cima da planície viraram o sexo masculino. E os que se extinguiram em cima da cinza se transformaram no sexo feminino. Aí está a causa dos dois sexos. Hoje todos que já passaram a se conhecer conhecem tudo isto de cor salteado. Porque tudo isto está esclarecido em toda a obra. Hoje todos que já passaram a se conhecer, que iniciaram todos os 3 cursos, o curso primário com 7 livros, o curso secundário com outros 7 livros e o curso superior com outros 7 livros. E no decorrer de toda a obra, todos esses esclarecimentos completos do porquê todos assim são. Hoje todos que já passaram a se conhecer conhecem toda esta transformação como foi feita. Mas a energia magnética perturba todos de uma tal maneira que muitos deixam às vezes o primeiro livro para o lado, por estar com grandes cargas magnéticas em cima, que faz com que às vezes as pessoas parem a leitura. Por estarem carregados com grandes forças magnéticas perturbadoras, porque o magnético é tão forte, tão poderoso, que faz as pessoas não entenderem a cultura racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, somos feitos pela energia magnética e ela faz de todos o que entendem. Terceira lição no volume 335 do Histórico, página 54. Aí está o conhecimento do verdadeiro natural da natureza, a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, por aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim da matéria deixar de ser assim. Porque agora todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, e não de matéria. Terceira mensagem. O mundo está passando por uma mudança de fase, por isso ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. A natureza mudou de fase e ninguém sentiu esta mudança, que foi em 1935. Mudou da fase do pensamento para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque está na hora de todos passarem a se conhecer, a saber o porquê este mundo assim é, a saber o porquê todos assim são, a saber o porquê todos aí estão dentro desta deformação racional. E por isso todos que já passaram a se conhecer sabem que ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, porque a natureza mudou de fase em 1935.
Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade, ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, porque a causa de todo esse desequilíbrio universal é a natureza que em 1935 mudou da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio. Na fase do pensamento estavam na era do segundo milênio, e de 1935 para cá entrou a fase do terceiro milênio. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim passamos a saber que a natureza mudou de fase porque terminou em 1935 a fase do pensamento. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. O enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, causou essa falência moral, física e financeira, causou a liquidação moral, física e financeira. Tudo isto porque a fase do pensamento mudou para a fase do desenvolvimento do raciocínio. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito causou a violência causou o terror. O terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. E por ter terminado a fase do pensamento, entrou na natureza a era do fogo, que é a fase de salve-se quem puder e se puder. Todos que estão pensando e imaginando estão por conta desta fase de salve-se quem puder e se puder. Agora todos que já passaram a se conhecer têm com quem contar e onde se agarrar, porque passou a se conhecer. E é por isso que os pensadores são expostos à fase de salve-se quem puder e se puder. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Afinal, ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, porque aí está esta fase de salve-se quem puder e se puder, que é a era do fogo. Para ver que ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, sim a mudança de fase da natureza. Não sentiram esta mudança por quê? Porque todos estão vivendo artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E vivendo contra a natureza está vivendo contra si mesmo. E quem vive contra si mesmo não tem condições de sentir as mudanças naturais da natureza, por estar vivendo contra a natureza. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem que a natureza mudou o seu comportamento. E por isso, seca onde nunca existiu seca, e chuva demais onde nunca choveu demais, e frio demais onde nunca fez frio demais. Todos que já passaram a se conhecer conhecem o comportamento da natureza. Porque tudo que se passa no mundo existe uma causa, porque não há efeito sem causa. Todo esse desequilíbrio, todo esse desrespeito, toda essa violência, todo esse terror, e todas essas guerras têm a sua causa, porque não há efeito sem causa. Para ver que a natureza mudou de fase, por isso ela mudou de comportamento. Onde nunca existiu seca, passou a existir. Porque a natureza mudou da fase do pensamento para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. E é por isso que o mundo está passando por horas difíceis, porque a natureza mudou de fase em 1935. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto, porque já estão com seu raciocínio bem desenvolvido. E quem vive pensando e imaginando não conhece as causas de coisa nenhuma, porque não há efeito sem causa. Agora todos que passaram a se conhecer sabem que tem com quem contar e onde se agarrar. E quem vive pensando e imaginando não sabe, só vai saber depois que passar a se conhecer. Porque a vida tem solução definida e definitiva. Porque a fase do pensamento terminou em 1935. Hoje todos já passaram a se conhecer diz: é verdade.
Não existe feitos sem causa, e assim todas as fases que terminam, a natureza muda de comportamento. Terminou a fase de monstros, a natureza mudou o seu comportamento. Terminou a fase de monstros e entrou a fase de selvagens. A natureza mudou o seu comportamento. E agora terminou a fase do pensamento. A natureza mudou o seu comportamento. Porque a fase que está regendo a natureza é a fase racional. É a fase onde toda a humanidade vai passar a se conhecer e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje estamos na era do terceiro milênio, que é a era da mudança de toda a humanidade para o seu verdadeiro estado natural. E assim é a mudança natural da natureza. Tinha que chegar o dia dela mudar da fase do pensamento para a fase do desenvolvimento do raciocínio, porque todos são racionais. Todos são de raça racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, quando termina uma fase a natureza entra em outra. Terminou a fase de monstros, a natureza destruiu todos os monstros. Terminou a fase dos selvagens, a natureza destruiu todos os selvagens. E terminou a fase do pensamento e da imaginação. E a própria natureza está destruindo os pensadores com desastres e com a fase de salve-se quem puder e se puder. Tudo porque a natureza mudou de fase. A fase agora é racional. E por isso quem está comandando a natureza é a energia racional. A energia do verdadeiro mundo, do verdadeiro estado natural de todos. E por isso está como voltar para o seu estado natural, que todos que já passaram a se conhecer sabem muito bem, e por isso ninguém mede esforço, nem sacrifício, nem despesas, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar o conhecimento da cultura racional a todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos. Para que todos os pensadores conheçam a cultura racional, para ter com quem contar e onde se agarrar. Porque a coisa mais triste que existe é a pessoa viver desconhecida de si mesma. E por isso os pensadores, por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores não encontram recursos no pensamento para destruir o desequilíbrio moral, físico e financeiro. A falência moral, física e financeira. E a liquidação moral, física e financeira. Ninguém encontra no pensamento dos pensadores solução para esses males todos. Ninguém encontra solução para o desrespeito, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Ninguém encontra no pensamento a solução da violência. Ninguém encontra no pensamento a solução do terror. Ninguém encontra mais solução no pensamento para as guerras. Ninguém encontra solução no pensamento, porque sua fase terminou em 1935, para a grande mortandade que está se passando no mundo inteiro. Porque a natureza mudou de fase e a solução está aí na Terra, que é a pessoa tratar de desenvolver o raciocínio, porque a fase é racional. Hoje todos têm que tratar de desenvolver o seu raciocínio definitivamente para saber como voltar para o seu estado natural e tratar de desmaterializar o habitante no mundo racional, que é uma energia, para que esta energia, depois de desmaterializada, esteja pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia são eternos. Hoje todos têm que tratar de desenvolver o seu raciocínio para saber como voltar para o seu estado natural, que é triste, muito triste, as pessoas viverem desconhecidas de si mesmas. Hoje todos que já passaram a se conhecer vivem alegres e felizes por saberem como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso hoje todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio. Porque sabem que depois que seu raciocínio estiver desenvolvido, a Terra passará a ser um paraíso racional. E além de paraíso racional, todos com raciocínio desenvolvido, acaba se ligando à energia racional. E a energia racional, por ser a energia mais poderosa que existe,
passar a transitar no espaço, porque terminou a fase do pensamento e da imaginação, que são duas máquinas para a destruição dos pensadores. São as duas causas dos pensadores não terem o direito de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia para que a energia, depois de desmaterializada, volte ao seu estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional. E por ser energia são eternos. Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural e que ninguém tem o direito de viver, por estar vivendo fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque todos passaram a se conhecer e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. A matéria foi considerada como se a vida fosse essa mesma. E assim todos vivendo em contradição consigo mesmo, por ninguém querer sofrer, ele sofria. Por ninguém querer morrer, ele morria. Tudo por quê? Por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural é que não temos o direito de viver. Porque o nosso verdadeiro estado natural é de energia e de vida eterna e não de matéria. A matéria é um ser simbólico aparente, por ser simbólico de vida passageira e provisória. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e tratando de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por ser energia são eternos. E por isso todos hoje que passaram a se conhecer, não têm mais tempo de perder tempo com a vida do nada. Somente estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia para que ela volte para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E lá são eternos, porque o verdadeiro estado natural do animal racional é de energia. É por isso que a verdade é uma só, é racional. A razão da vida é a razão desta deformação racional. Agora, na vida do pensamento e da imaginação, fizeram uma infinidade de verdades aparentes, e por ser aparente todos terminam em nada, sem saber por quê, por estar vivendo sem se conhecer. Hoje o mundo atravessa horas difíceis, porque muitos estão vivendo desconhecidos de si mesmos, e têm que passar a se conhecer para deixar de ser condenados a sofrer e condenados à morte. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, feliz de todos que já passaram a se conhecer, a saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer não medem despesas e nem distância para levar esse conhecimento do verdadeiro Deus para todos que estão pensando e imaginando por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Hoje as portas do mundo racional estão abertas para a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim sabemos por que somos assim. Os pensadores passaram a se conhecer porque terminou a fase do pensamento e da imaginação. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é tida como uma mecânica racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém está aguentando mais viver na matéria fora do seu verdadeiro estado natural. E por isso a vida cada vez fica mais difícil, porque basta ser uma deformação racional para que a humanidade esteja fora do seu verdadeiro estado natural.
E por isso hoje ninguém quer mais pensar nem imaginar. E por isso estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, para que todos passem a raciocinar e saber como voltar para o seu estado natural, que é de energia, e por ser energia são eternos. Fora do seu estado natural, como eles estão condenados a sofrer e condenados à morte, por estarem vivendo sem se conhecer. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que chegou o fim da classe de animal racional, pensador, sofredor e mortal. Sem saber o porquê eram assim, por estarem vivendo desconhecido de si mesmos. Desconhecido do porquê essa mecânica material existe, desconhecido do porquê essa mecânica celeste existe, e desconhecido do porquê a mecânica racional existe. Hoje todos que já passaram a se conhecer conhecem a função de todas essas três energias: imaginação, pensamento e mecânica racional. E por isso todos que já passaram a se conhecer não medem esforço, nem sacrifício, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância, para levar a cultura do verdadeiro Deus a todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos. E quem vive desconhecido de si mesmo vive como bicho, e por isso estão nesta categoria de bicho racional. E por a natureza ser de transformações, se transformam para a categoria de bicho irracional. E todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para não irem se transformar para a categoria de bicho irracional. E por isso o melhor passeio, a melhor distração são os livros de cultura racional nas mãos. Ninguém hoje quer mais brincar com a verdade das verdades, e por isso as verdades das verdades todo respeito é pouco. Agora, as pessoas que estão vivendo desconhecidas de si mesmas, muitos pensadores fazem chacotas da cultura racional, porque está vivendo desconhecido de si mesmo e desconhecido de tudo que existe. Desconhecido da mecânica racional, da mecânica celeste e da mecânica material. E por estar vivendo desconhecido de si mesmo. E por isso muitos se recusam a se conhecer, por não saber para onde vai se transformar. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, tudo que tem princípio tem fim. Principalmente o que está fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje o natural tudo é e o artificial nada é, porque termina em nada por nada ser, por estar vivendo sem se conhecer. E outros recusam a se conhecer, porque estão fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras, e fanatizados pelas suas ideias sem saber quem é o pensamento, fanatizados pelas suas ideologias, porque não sabem quem é o pensamento, nem vendo que o pensamento não foi feito para acertar. E por isso os desacertos no mundo são cada vez piores. O pensamento é uma energia que foi feita para lapidar os pensadores. E hoje todos que já passaram a se conhecer diz. É verdade, coitados dos que se recusam a se conhecer, por estarem fanatizados por essas filosofias que existem muitas diferentes umas das outras, por não saber que todas essas filosofias foram feitas pelo pensamento e pela imaginação para lapidar todos que aí estão. Porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. Outros fanatizados pelos seus ideais, pelos seus idealismos, por não saberem quem é o pensamento e a imaginação. Estão vivendo por ter vida, mas não sabem o porquê da vida. Hoje todos já passaram a se conhecer, não medem despesa nem distância, para levar esse conhecimento do verdadeiro Deus a todos que estão pensando e imaginando, e vivendo o desconhecido de si mesmos. Porque basta ser racional para querer o bem de toda a humanidade. Porque quem é racional não é egoísta. E por isso faz a propaganda de todas as maneiras, de todas as formas e de todo jeito, para a recuperação dos que estão pensando e imaginando.
e que estão vivendo desconhecido do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão aflitos que todos passem a se conhecer, porque todos vivem sem saber por que vivem, porque não sabem o porquê que assim são, não sabem de onde vieram nem para onde vão, e nem para onde irão se ficarem ligados a essas duas energias do chão. Se continuarem ligados nessas duas energias do chão, vivem aí no chão e se transformam da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, porque a natureza é de transformações. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade, tudo se transforma na natureza. E por isso nada se perde, nada se cria, porque a natureza é de transformações. Por isso uma semente qualquer que seja se transforma num grande arbusto. E assim é a humanidade, que é feita por esse líquido que é o sêmen, que se transforma nesse conjunto de máquinas elétrica e magnética, para ver que o antes de ser assim como é, assim como são, assim como aí estão era a energia elétrica e magnética. Antes de ser máquina do raciocínio era a energia racional, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia são eternos. E hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna, e desenvolver o seu raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer somente se preocupam com as coisas necessárias, que é o trabalho, porque sem trabalhar ninguém pode viver. O trabalho é salutar. E hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Desenvolver o seu raciocínio para poder voltar ao seu estado natural, que é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia todos têm vida eterna. Hoje todos querem raciocinar e não mais pensar, porque sabem que o pensamento e a imaginação são duas máquinas de liquidação de todos os pensadores. E essa é a causa dos pensadores não terem o direito de viver. Todos vivem, mas não sabem dizer por que vivem, porque estão vivendo o desconhecido de si mesmos. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que enfim passamos a saber o porquê somos assim, na cultura natural da natureza. Hoje a vida tem solução definida e definitiva porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos, a saber de onde somos, a saber de onde viemos e para onde vamos, e para onde íamos se ficássemos ligados nessas duas energias do chão. Continuaríamos a viver aí no chão, se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão prontos para voltar para o seu estado natural, porque ninguém quer ser mais assim como é. Todos querem voltar para o seu estado natural, porque sabem que no seu estado natural são de energia de vida eterna. E por estar fora do seu verdadeiro estado natural é que ninguém tem o direito de viver. E por isso, para morrer não tem idade, porque todos estão fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser energia são eternos. Hoje todos que já passaram a se conhecer só falam na volta ao seu verdadeiro estado natural, porque já estão com seu raciocínio bem desenvolvido, e por isto já fizeram por onde voltar para o seu estado natural, por todos terem persistência na leitura. Todos estudando com persistência a cultura racional. Os todos que já passaram a se conhecer estão fazendo por onde voltar para o seu estado natural, porque encontrou a solução da vida na cultura racional, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, porque o verdadeiro Deus é a energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. O verdadeiro Deus não é aqui da Terra. E todos, por terem a centelha de Deus, que é o raciocínio, são filhos do verdadeiro Deus.
Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, o se conhecer é a coisa melhor que existe. E o viver sem se conhecer é a coisa pior que existe. Porque não sabe por que pensa, não sabe por que imagina, não sabe quem é um pensamento, não sabe quem é a imaginação e sofre as consequências por não saber o porquê da vida. Hoje, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por todos serem de raça racional, filhos do verdadeiro Deus, é que todos têm o raciocínio, que é o dono de toda esta deformação, que aí está materializado, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. O raciocínio é o dono da vida. É o dono desta mecânica material, é o dono da mecânica celeste, é o dono da mecânica racional, que deu causa a esta vida de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, chegamos no fim de toda a nossa existência, porque sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural. Hoje a vida na cultura racional está toda esta revelação desta deformação racional e de toda a revelação do verdadeiro estado natural de todos que é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, que por ser energia tem vida eterna. Hoje todos passaram a se conhecer e saber que a solução da vida eterna está na cultura racional. Agora todos têm que desenvolver o seu raciocínio para desenvolver a energia, que é um habitante do mundo racional, e que depois de desmaterializado, está pronto para voltar para o seu estado natural, que é de energia e de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, ninguém sabia que chegaria o dia da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. E por isso pensavam que a vida fosse essa mesma de matéria, porque ninguém conhecia o porquê da vida. A vida para muitos era considerada um fenômeno da natureza misterioso e enigmático, por ninguém saber o porquê dela. E por isso existia o seu fim, sem todos saberem por que eram assim. Então encerravam tudo no infinito e no transfinito, dizendo: a vida é um enigma da natureza sem princípio, sem fim, porque ninguém sabia dizer por que era assim. Condenados a sofrer e condenados à morte sem ter o direito de viver, e ninguém sabia dizer o porquê, porque ninguém sabia e ninguém conhecia o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e por ser energia tem vida eterna. Tudo isto porque estava faltando em todos era o se conhecer. Mas conhecer de uma forma real, e por isso está aí nas mãos de todos da cultura racional, que nela está completa a definição da vida do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, a cultura racional é a mais valiosa e preciosidade do nosso verdadeiro estado natural. Porque ninguém sabia dizer porque era feito de matéria. Ninguém sabia porque ninguém tinha o direito de viver na matéria. Ninguém sabia dizer o porquê eram mortais. Ninguém sabia dizer porque eram destruídos por doenças incuráveis. Por quê? Porque todos viviam sem se conhecer. Agora que passaram a se conhecer e sabem que a vida tem solução definida e definitiva. Porque passaram a se conhecer e saber o porquê da vida de matéria, o porquê ninguém tinha o direito de viver, por estar vivendo o desconhecido de si mesmo. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, na matéria não se encontrava a razão da vida. Agora na cultura racional é encontrada a razão da vida, porque todos passaram a se conhecer. E saber que ninguém tem o direito de viver fora do seu estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim da classe do animal racional. Porque o animal racional passou a se conhecer e saber o porquê estava nesta classe de animal racional sem direito de viver.
Hoje todos já passaram a se conhecer e vivem alegres, felizes e contentes por encontrarem a solução da vida definida e definitiva. Como todos têm condições de voltar ao seu estado natural, que é de energia e não de matéria. A energia é a causa da matéria. A energia racional é a causa da mecânica racional, porque não há efeito sem causa. E a energia elétrica e magnética é a causa desse conjunto de máquinas elétrica e magnética. Todo antes de ser era energia. Como o verdadeiro Deus é energia. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, estamos a caminho do nosso verdadeiro estado natural porque passamos a nos conhecer. A saber quem somos, a saber o porquê todos assim somos, e de onde somos, e saber como voltar para de onde somos, que é o nosso verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Ninguém diria que na matéria tudo que tinha princípio tinha fim. A matéria era assim dando a entender a todos que chegaria o fim da existência da matéria. Para ver que a matéria anunciava o seu fim, ninguém compreendia, nem ninguém entendia o porquê que tudo na matéria tinha princípio e tinha fim. A matéria com esse comportamento anunciava o seu fim, dizendo para todos com esse comportamento que chegaria o seu fim. Como chegou o fim da classe do animal racional por ter entrado na natureza fase racional, a fase da era do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade ia passar a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional. Agora, os que ficarem ligados nessas duas energias do chão, fanatizados pela matéria, se transformarão da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Os todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. A matéria cansou de provar o seu fim, porque tudo na matéria tinha princípio e tinha fim, anunciando assim com esse comportamento que chegaria o seu fim. Como quem diz, depois que todos passarem a se conhecer, vão saber o porquê existe esta deformação racional. Porque é uma deformação mesmo, e por isso fora do seu verdadeiro estado natural ninguém tem o direito de viver. O natural de todos é de energia de vida eterna e não de matéria. E hoje todos sabendo porque todos assim são e de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passasse a se conhecer. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Agora resta fazer com que todos passem a se conhecer, para tratar de desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. A matéria foi um ser simbólico, aparente, por ser simbólico tinha vida provisória e passageira, e que para morrer ninguém tinha idade. Hoje todos já passaram a se conhecer, que já estão com seu raciocínio bem desenvolvido, e com a desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que está quase desmaterializada por todos que estudam a cultura racional, já em ponto de ser desmaterializada e estar pronta para voltar para o seu estado natural, que por ser energia tem vida eterna. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 336 do Histórico.